mistério bizarro começa com uma busca desesperada. Uma noite despedaçada pelo desaparecimento repentino de uma jovem. Detetives chegam ao local e encontram evidências de violência, sugerindo um caso difícil e angustiante. A cena do crime é arrepiante. Paredes manchadas de sangue e sinais de uma luta brutal. O criminoso provoca as autoridades, atormenta as famílias e se deleita com o caos que cria. À medida que o caso se desenrola, os investigadores se deparam com assassinatos aterrorizantes, diferentes de tudo o que já encontraram antes. Esta não é apenas uma história de assassinato, mas de horror, engano e maldade implacável. Queridos espectadores, por favor, não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. O mistério do desaparecimento de Natalie se aprofundava a cada dia. O comportamento de Joran levantava ainda mais suspeitas. Ele deu vários relatos contraditórios, ora afirmando inocência, ora se implicando de formas bizarras. Em uma conversa gravada, chegou a admitir envolvimento na morte de Natalie, apenas para depois retirar a declaração, dizendo que era invenção. Essas falsas confissões apenas aumentaram o sofrimento da família Holloway e alimentaram a indignação pública. Aruba enfrentava crescente pressão dos Estados Unidos, pois o desaparecimento de uma adolescente americana em seu território ameaçava prejudicar sua economia dependente do turismo. Apesar das buscas exaustivas, incluindo mergulhos em cavernas submarinas e naufrágios, o corpo de Natalie nunca foi encontrado, e nenhuma prova definitiva ligou Joran à sua morte presumida. A cada nova revelação, o caso tornava-se mais sombrio. Acusações de falsas confissões, manipulação de provas e erros judiciais deixavam a família Holloway em agonia, agarrando-se a uma esperança quase impossível. As ações de Joran, marcadas por evasivas e declarações chocantes, apenas aumentavam as suspeitas. A intensa cobertura da mídia sobre o desaparecimento de Natalie expôs um lado perturbador de uma Aruba dependente do turismo, onde as autoridades locais sofriam pressão para manter a imagem de segurança para visitantes americanos. Essa pressão tornou-se evidente à medida que os pais de Natalie, Beth e Dave Holloway buscavam respostas incansavelmente. Joran, que nunca evitou os holofotes, atiçava ainda mais o caso. Ele aparecia em entrevistas com uma postura ousada, recontando sua versão dos acontecimentos que levaram ao desaparecimento de Natalie. Alegando inocência, se apresentava como vítima de histeria pública, enquanto explorava a publicidade para lucrar com livros e entrevistas. Apesar dos esforços, a polícia de Aruba teve dificuldades para reunir provas concretas contra Joran. Buscas em sua casa não resultaram em pistas definitivas, frustrando ainda mais a família Holloway e seus apoiadores. A personalidade polarizadora de Joran cativava audiências no mundo todo. Alguns o viam como um mentiroso patológico cujo comportamento denunciava culpa, enquanto outros acreditavam em suas declarações de inocência. A tragédia tomou um rumo ainda mais arrepiante anos depois, quando Joran, já suspeito no caso de Natalie, se envolveu no brutal assassinato de Stephanie Flores, no Peru. Mais uma vez, o mundo se deparava com perguntas sobre sua mente e as motivações por trás de tamanha crueldade. Seria ele um predador sem remorso? Ou haveria uma história mais complexa escondida sob suas contradições? Para compreender verdadeiramente esse caso, é crucial examinar a tragédia paralela de Stephanie Flores. Uma jovem brilhante e ambiciosa de uma família proeminente do Peru, Stephanie era adorada por seus pais e 4 irmãos mais velhos. Seu pai, Ricardo Flores, era um empresário respeitado e ex-candidato à presidência. O amor de Stephanie pelo jogo a levou a um encontro fatídico com Joran, em 2010. Em 30 de maio de 2010, Stephanie Flores, de 21 anos, foi a um torneio de pôquer no Atlantic City Casino, em Lima, Peru. Stephanie era uma jogadora assídua e reconhecida por suas habilidades nas mesas, e apenas alguns dias antes havia vencido $10.000.
prova de sua mente estratégica e confiança em suas capacidades. Enquanto se preparava para o evento, assegurou ao pai, Ricardo Flores, que ficaria fora por pouco tempo. Sua família não tinha motivos para se preocupar. Stephanie era responsável e mantinha contato constante com os entes queridos. No entanto, após o torneio, ela nunca mais voltou para casa. Ricardo Flores começou a ficar cada vez mais preocupado quando não conseguiu entrar em contato com a filha. Stephanie nunca havia desaparecido antes, e seu silêncio repentino era completamente fora de caráter. Ele chamou os filhos para ajudar e juntos entraram em contato com amigos e conhecidos de Stephanie, mas ninguém havia visto ou falado com ela. O desespero aumentou à medida que percorriam o bairro e frequentavam os lugares que ela costumava visitar, mas sem sucesso. Por fim, com o coração pesado, Ricardo procurou a polícia para registrar o desaparecimento. A investigação começou no Atlantic City Casino, onde havia ocorrido o torneio. A polícia conversou com os funcionários, mas ninguém sabia do paradeiro de Stephanie. Os detetives conseguiram as imagens de segurança do hotel, esperando que as câmeras trouxessem pistas. Ao revisar as gravações, encontraram imagens de Stephanie entrando na área do torneio por volta das 3 horas da manhã. Ela se sentou ao lado de um homem vestido com roupas claras que já estava na mesa. Os dois pareciam iniciar uma conversa amigável, trocando sorrisos e conversando durante o evento. Por volta das 5 horas, deixaram o local juntos. Funcionários do hotel se lembravam do homem, descrevendo-o como educado e charmoso, e um deles chegou a compará-lo ao ator Brad Pitt. No entanto, o charme não era suficiente para afastar a crescente suspeita em torno do misterioso acompanhante. Onde eles haviam ido depois de sair do cassino? Outras imagens de segurança trouxeram a resposta. Às 5h16, os dois entraram no quarto 309, registrado em nome do homem. Pouco depois, ele foi visto saindo do quarto e voltando com café e doces. 3 horas e 20 minutos depois, saiu novamente, desta vez carregando uma mochila, e nunca mais retornou. Antes de deixar o hotel, o homem pediu aos funcionários que não incomodassem a ocupante do quarto 309, dizendo que ela estava descansando. Respeitando o pedido, ninguém entrou até que a polícia chegasse para investigar. Quando os detetives abriram a porta, depararam-se com uma cena horrível. Stephanie Flores estava morta, coberta de sangue, e o quarto estava em completa desordem. A brutalidade do crime chocou até os investigadores mais experientes. O corpo de Stephanie apresentava sinais de uma luta violenta. Seu pescoço estava quebrado e havia evidências de trauma contundente na cabeça e no pescoço. O sangue manchava o chão e as paredes, e o legista confirmou mais tarde que ela havia morrido de hemorragia cerebral causada pelo trauma. Apesar da violência da cena, não havia indícios de agressão sexual, levando os investigadores a descartar esse motivo. No entanto, o motivo de roubo surgiu rapidamente. O dinheiro, os cartões de crédito e as joias de Stephanie estavam desaparecidos. Ela carregava cerca de $155 mil, incluindo os 10 mil ganhos no pôquer e mais 5 mil dados pelo pai para comprar um novo laptop. O suspeito não apenas tirou sua vida, mas também fugiu com seus pertences, de forma fria e calculada. O homem, identificado pelas câmeras e pelo registro do quarto, era Joran van der Sloot, um holandês de 22 anos. Ao aprofundarem as investigações, os detetives descobriram informações alarmantes. Ele já estava na lista internacional de procurados. O nome de Joran estava infamemente ligado ao desaparecimento de outra jovem, Natalie Holloway, caso sobre o qual já falamos antes. As semelhanças entre os dois casos eram arrepiantes. Em ambos, Joran havia sido a última pessoa vista com as vítimas. Ambas eram jovens promissoras, com futuros brilhantes, cujas vidas foram tragicamente interrompidas. A conexão entre os casos de Natalie e Stephanie reacendeu o escrutínio global sobre Joran van der Sloot, expondo-o como uma figura manipuladora que usava o charme para ganhar confiança antes de recorrer à violência. Suas ações revelavam um padrão perigoso,
levantando questões sobre como conseguiu escapar da justiça por tanto tempo. Após o assassinato de Stephanie, a indignação internacional aumentou. Sua família, assim como a de Natalee Holloway, iniciou uma dolorosa jornada em busca de justiça, enfrentando não apenas o luto, mas também as falhas sistêmicas que permitiram que Joran permanecesse livre durante anos. As autoridades passaram a tratá-lo como prioridade máxima. A caçada foi implacável, mas seu paradeiro era desconhecido e as pistas eram limitadas. Enquanto buscavam respostas, os investigadores revisitaram os detalhes do desaparecimento de Natalee. Um caso que já havia chamado a atenção mundial e exposto o lado sombrio de Joran. Compreender as circunstâncias da tragédia de Natalee era essencial para traçar o padrão de comportamento dele. Vamos então retornar à história de Natalee Holloway. As semelhanças entre os dois casos pintavam o retrato aterrador de um predador que explorava confiança, charme e oportunidade para cometer crimes inimagináveis. Para ambas as famílias, a busca por justiça tornou-se uma luta duradoura. Um lembrete doloroso de que, mesmo no paraíso, a escuridão pode atacar sem aviso. Juntos, Beth e Dave Holloway, pais de Natalee, pegaram o primeiro voo disponível de uma cidade próxima para Aruba, determinados a encontrar a filha. Antes de embarcar, Beth fez ligações desesperadas para os serviços de emergência e para o FBI, suplicando ajuda para localizar Natalee. Ao chegarem à ilha, não perderam tempo e começaram suas próprias buscas. Com fotos da filha desaparecida nas mãos, abordaram funcionários do hotel, hóspedes e moradores locais, recusando-se a deixar qualquer pista de lado. O desespero era palpável, mas a determinação era ainda mais forte. Natalee não havia voltado para seu quarto na última noite da viagem. Amigos relataram tê-la visto conversando com um jovem alto, de aparência europeia, no cassino ao lado do hotel. As imagens de segurança confirmaram esses relatos, mostrando Natalee interagindo com o homem, identificado depois como Joran van der Sloot. Por volta da 1 da manhã, Natalee foi vista saindo do cassino e entrando em um Honda cinza com Joran e outros dois jovens, os irmãos Deepak e Satish Kalpoy. Os três eram figuras conhecidas no hotel, frequentando o cassino e abordando jovens turistas abastados. Mas, entre eles, apenas um se destacava. Joran van der Sloot, com apenas 18 anos, já tinha uma reputação que destoava de sua educação privilegiada. Filho de uma família respeitada, o pai, advogado e aspirante a juiz. Joran havia sido um aluno e atleta promissor. No entanto, na adolescência, começou a apresentar comportamentos preocupantes. Frequentava cassinos e bares, desenvolveu um vício em jogos e era conhecido por beber excessivamente. Apesar da aparência polida, quem o conhecia sabia de suas tendências mais sombrias. Quando confrontada pela família Holloway e pela polícia, a família de Joran inicialmente desviou as suspeitas. O Honda cinza ligado ao desaparecimento de Natalee estava estacionado em frente à casa deles, mas o pai de Joran afirmou que o filho estava em outro cassino. Quando a polícia chegou lá, Joran já havia saído. Só mais tarde ele retornou para casa, o que levou o pai a entrar em contato com as autoridades. Separado de seus amigos Deepak e Satish durante os interrogatórios, o relato de Joran sobre a noite levantou suspeitas imediatamente. Inicialmente, afirmou não ter nenhuma ligação com Natalee, mas, ao ser confrontado com as imagens de segurança, sua história mudou drasticamente. Joran finalmente admitiu que havia passado um tempo com Natalee naquela noite. Ele afirmou que ela queria ir a uma boate e que ele concordou, levando Deepak e Satish para acompanhá-los. O grupo se divertiu, dançou e bebeu antes de seguir para o farol para apreciar a vista, e depois para a praia de Arashi. Joran alegou que seus amigos o deixaram com Natalee na praia, onde ela, muito embriagada, começou a cair e a perder a consciência. Ele disse que eventualmente a deixou lá, explicando que precisava acordar cedo para um compromisso de trabalho na manhã seguinte. Segundo ele, Natalee insistiu que queria permanecer na praia, deixando claro que não sairia com ele.
As narrativas inconsistentes de Joran causaram confusão e frustração entre os investigadores. Em certo momento, ele insinuou que um segurança do hotel havia se aproximado de Natalie depois que ele partiu. Mas imagens de vigilância desmentiram essa versão, provando que Natalie nunca retornou ao hotel. À medida que a história se desfazia, Deepak e Satish também mudaram seus relatos, agora afirmando que Joran havia tido mais envolvimento com Natalie do que admitira. Eles alegaram que ele a deixou sozinha na praia depois de passar bastante tempo com ela. Apesar das repetidas interrogatórias, prisões e crescentes inconsistências nos depoimentos, o trio escapou de acusações formais. As autoridades de Aruba citaram falta de provas físicas que os ligassem ao desaparecimento de Natalie. A família Holloway ficou devastada com a falta de progresso, mas se recusou a desistir. Beth tornou-se uma defensora incansável da filha, mantendo a atenção da mídia sobre o caso e pressionando as autoridades para responsabilizar Joran e seus cúmplices. Nos anos seguintes ao desaparecimento de Natalie, o comportamento de Joran tornou-se ainda mais errático e sinistro. Sua arrogância e mentiras patológicas eram evidentes em entrevistas, onde alternava entre negar envolvimento e oferecer grotescas confissões, apenas para depois retratá-las. Essas declarações bizarras alimentavam as suspeitas, mas não levavam a pistas concretas. Enquanto isso, Beth e Dave Holloway trabalharam incansavelmente, conduzindo suas próprias investigações e contratando detetives particulares para descobrir a verdade. O caso também expôs falhas sistêmicas no sistema judiciário de Aruba, com acusações de má condução de provas, atrasos burocráticos e possível corrupção. Críticos argumentaram que a influência da família de Joran, especialmente a posição de seu pai como advogado de destaque, o protegia de enfrentar a justiça. A atenção internacional se intensificou, com muitos americanos boicotando Aruba em protesto contra a suposta má condução do caso. Em uma cruel reviravolta, a conexão de Joran com o desaparecimento de Natalie ressurgiu anos depois em outro crime horrível. Em 30 de maio de 2010, exatamente 5 anos após o desaparecimento de Natalie, Joran assassinou Stephanie Flores em um quarto de hotel em Lima, no Peru. Este ato chocante destacou sua natureza perigosa e reforçou a crença de que ele estava envolvido na morte presumida de Natalie. Em 2017, Joran confessou a morte de Natalie durante uma tentativa de extorsão contra Beth Holloway, alegando que poderia levar os investigadores até seus restos mortais. No entanto, isso foi posteriormente revelado como mais uma mentira cruel. O caso difícil não deu paz aos policiais. Após algum tempo, a polícia vasculhou novamente a praia de forma minuciosa, mas a busca não revelou pistas significativas que pudessem levar ao paradeiro de Natalie Holloway. Os investigadores ficaram cada vez mais frustrados com a falta de progresso. Um possível avanço ocorreu quando um jardineiro de um hotel próximo afirmou ter visto 3 jovens, Joran van der Sloot, Deepak e Satish Kalpoi, cavando um buraco em um terreno baldio perto de um lago na noite do desaparecimento de Natalie. Seguindo essa pista, a polícia foi até o local, drenou o lago e escavou a área, mas nada encontrou. A dica, como tantas outras, não levou a lugar algum, deixando o caso envolto em mistério. A família de Natalie ficou cada vez mais exasperada com a investigação. Eles acusaram publicamente a polícia de incompetência, expressando a crença de que Joran van der Sloot estava profundamente envolvido no desaparecimento de sua filha e que deveria ser coagido a confessar. No entanto, as autoridades de Aruba se abstiveram de tomar medidas mais agressivas sem provas conclusivas. As tensões entre a família e a polícia local aumentaram, complicando ainda mais a investigação. Desesperados para encontrar a filha, os Holloway anunciaram uma recompensa substancial: $100 mil por informações sobre o paradeiro de Natalie e $1 milhão por seu retorno com vida. Embora a recompensa tenha atraído grande atenção, também trouxe caos. A polícia argumentou que isso gerou distrações, pois moradores os bombardearam com pistas infundadas, teorias da conspiração e falsas informações, atrapalhando seus esforços. Apesar das tensões crescentes, os Holloway se recusaram a desistir.
Eles distribuíram panfletos, colocaram cartazes e percorreram a ilha, não deixando nenhuma possibilidade de lado. Enquanto isso, o sentimento local começou a mudar, com alguns moradores acusando a família Holloway de exercer pressão excessiva sobre as autoridades. Essa fricção agravou ainda mais o já tumultuado relacionamento entre a família de Natalie e os oficiais de Aruba. Após intenso escrutínio, Joran van der Sloot, juntamente com os irmãos Cowpoy, foi preso. Durante semanas, os suspeitos foram interrogados, mas as evidências permaneciam, no máximo, circunstanciais. Após 3 semanas, Deepak e Satish Cowpoy foram soltos, deixando Joran sob custódia por mais 2 meses. Em certo momento, os irmãos Cowpoy alegaram que o pai de Joran havia ajudado a se livrar do corpo de Natalie. Essa acusação levou à prisão de Paulus van der Sloot, mas as autoridades não conseguiram confirmar a afirmação, e ele foi liberado 3 dias depois. Paulus processou a polícia de Aruba por prisão ilegal e ganhou $40.000 em indenização. 3 anos após o desaparecimento de Natalie, novos testemunhos trouxeram atenção renovada ao caso. Uma testemunha afirmou ter visto Joran e seu pai perto do lago às 4 da manhã, na noite em que Natalie desapareceu. Segundo esse relato, Joran correu do lago até um restaurante de fast food, e pouco depois, os dois partiram em um jipe vermelho. Outra pista surgiu a partir de uma ex-namorada de Joran, que contou um comentário perturbador que ele havia feito. Vai saber? Você pode estar na praia com alguém capaz de se livrar de um cadáver. Ela relatou ter ficado profundamente inquieta com a observação, o que aumentou as suspeitas sobre seu envolvimento. Apesar dessas novas pistas e das constantes mudanças nas versões de Joran e seus associados, as autoridades determinaram que ainda não havia provas suficientes para apresentar acusações. O caso contra Joran, Deepak e Satish foi oficialmente encerrado, com a afirmação de que só seria reaberto caso surgissem novas evidências substanciais. O comportamento de Joran van der Sloot após o desaparecimento de Natalie foi tão chocante quanto perturbador. Em vez de manter um perfil baixo, ele parecia se deleitar com a atenção, concedendo entrevistas e fazendo declarações ousadas. Em 2008, um jornalista holandês divulgou imagens feitas com câmera escondida, nas quais Joran descrevia os últimos momentos de Natalie. De acordo com a gravação, ele afirmou que eles estavam juntos na praia e tiveram relações sexuais antes de Natalie, de repente, começar a ter convulsões e perder a consciência. Com frieza, ele detalhou como ligou para um amigo com um barco para se livrar do corpo no mar. Embora a gravação parecesse inicialmente comprometedora, as autoridades de Aruba a descartaram por falta de provas. Eles argumentaram que as declarações de Joran eram pouco confiáveis, especulando que ele buscava fama e ganhos financeiros ao sensacionalizar seu envolvimento. Peritos forenses destacaram que, sem um corpo ou provas complementares, as alegações no vídeo eram juridicamente inconclusivas. Outra gravação surgiu, na qual Joran parecia zombar da situação, expressando alívio pelo fato de o corpo de Natalie não ter sido encontrado, pois isso o teria incriminado. O comportamento errático de Joran continuou a piorar. Ele se internou voluntariamente em uma clínica psiquiátrica, complicando ainda mais a percepção pública sobre seu estado mental e suas motivações. Críticos especularam que ele tentava manipular a opinião pública ou criar uma estratégia de defesa baseada em problemas mentais. Ao longo de todos esses desdobramentos, a família Holloway jamais vacilou em sua determinação de obter respostas. Beth Holloway tornou-se uma defensora incansável de pessoas desaparecidas, usando o caso de Natalie como plataforma para conscientizar sobre os desafios enfrentados por famílias quando um ente querido desaparece. Sua persistência manteve o caso em evidência, garantindo que o mundo não esquecesse a história de Natalie. Enquanto isso, a falta de encerramento continuava a assombrar os Holloway. A tensão causou um impacto emocional e financeiro sobre a família, mas eles se recusavam a permitir que a passagem do tempo corroesse sua esperança. Beth Holloway retornava frequentemente a Aruba,
revisitando pistas potenciais e trabalhando com investigadores particulares em uma busca incansável por justiça. Embora as ações de Joran van der Sloot tenham sido amplamente condenadas, a falha em garantir justiça para Natalie ressalta desafios sistêmicos mais amplos nas investigações internacionais. Após deixar Aruba, Joran mudou-se para Bangkok, na Tailândia, onde usou o dinheiro obtido com entrevistas à mídia e a venda de livros para abrir um restaurante. Por um tempo, pareceu se estabelecer em sua nova vida, mas logo surgiram problemas. No mesmo ano, um jornalista o entrevistou na Tailândia e, durante a conversa, Joran afirmou ter vendido Natalie Holloway para a escravidão sexual em troca de dinheiro. Ele alegou que dividiu os lucros com os irmãos Cowpoy, que o teriam ajudado. De forma chocante, ele também se gabou de traficar mulheres tailandesas para os Países Baixos, supostamente ganhando $30.000 por cada mulher. No entanto, após a entrevista, ele ligou para o jornalista e disse que tudo não passava de uma piada. O comportamento errático de Joran levantou alertas, e as autoridades locais abriram uma investigação sobre suas declarações acerca do tráfico de mulheres tailandesas. Embora nenhuma prova conclusiva tenha sido encontrada, o escrutínio forçou Joran a fugir da Tailândia, abandonando seu negócio e suas economias. Mais tarde, ele conseguiu vender o restaurante remotamente, cortando seus vínculos com o país. Pouco tempo depois desses acontecimentos, Joran enfrentou uma tragédia pessoal quando seu pai, Paulus van der Sloot, morreu de ataque cardíaco. Joran supostamente culpou a si mesmo pela morte do pai, acreditando que o estresse das acusações e batalhas legais havia contribuído para o ocorrido. Dominado pela culpa, ele sofreu um colapso nervoso e foi internado em um hospital psiquiátrico. Entretanto, seu tempo lá pouco fez para mudar seu comportamento ou caráter. Após sua libertação, Joran se viu em sérias dificuldades financeiras e elaborou outro esquema para ganhar dinheiro. Em 2019, o advogado da família Holloway revelou que Joran havia entrado em contato com ele anonimamente, oferecendo vender informações sobre o local dos restos mortais de Natalie. Ele exigiu $250.000 pela informação, com um pagamento adiantado de $25.000. Apesar de tentar se manter anônimo, os investigadores rastrearam as comunicações até Joran. Desesperado por respostas, o pai de Natalie concordou em se encontrar com Joran na ilha de Aruba e pagou o adiantamento de $25.000. Durante o encontro, Joran inventou uma nova versão sobre o destino de Natalie. Ele afirmou que, após pegá-la, ela quis ir embora. Segundo ele, durante uma discussão acalorada, ele a empurrou, fazendo com que ela caísse e batesse a cabeça em uma pedra, morrendo instantaneamente. Em pânico, disse que pediu ajuda ao pai e, juntos, enterraram o corpo dela na fundação de uma casa em construção. No entanto, quando a polícia investigou o local indicado por Joran, descobriu que sua história era mais uma farsa. A casa já estava concluída antes do desaparecimento de Natalie. Depois disso, Joran enviou um e-mail ao pai de Natalie admitindo que havia mentido e inventado a história. Os Holloway, trabalhando com o FBI, usaram esse golpe fraudulento para construir um caso contra ele. Joran acabou sendo acusado de extorsão, mas antes que pudesse ser preso, fugiu de Aruba. Ele viajou para o Chile em 2 táxis diferentes, na esperança de escapar da captura e embarcar em um voo para fora da região. Contudo, sua fuga foi curta. Em 3 de junho de 2010, sua ex-namorada entrou em contato com a polícia, fornecendo uma pista sobre seu paradeiro depois que ele a chamou pedindo dinheiro para financiar sua fuga. Com base nas informações dela, a polícia chilena prendeu Joran quando ele tentava comprar uma passagem aérea. No Chile, ele foi acusado do assassinato de Stephanie, ocorrido no Peru. Durante seu interrogatório inicial, Joran negou a responsabilidade pela morte de Stephanie. Ele inventou uma história sobre ladrões armados invadirem o quarto de hotel, roubarem objetos de valor e matarem Stephanie no processo. Segundo ele, conseguiu escapar durante o caos, e o sangue em suas roupas vinha dos ferimentos de Stephanie. No entanto, as provas rapidamente desmontaram suas mentiras.
As câmeras de segurança do hotel não mostravam nenhum ladrão entrando no quarto. Nenhum tiro foi ouvido. E mais condenatório ainda, Stephanie não havia sido baleada, mas sim espancada até a morte. Diante das evidências esmagadoras, Joran confessou 4 dias após sua prisão. Ele admitiu que ele e Stephanie estavam conversando, e a sós quando ela acessou seu laptop. Lá, ela encontrou informações sobre seu suposto envolvimento no desaparecimento de Natalee Holloway. Ele alegou que foi um mal-entendido, insistindo que não tinha envolvimento no caso. Mas Stephanie, assustada e desconfiada, tentou fugir do quarto. Em pânico, ela deu um soco no rosto de Joran, o que o enfureceu. Sua reação foi violenta e brutal. Ele lhe deu uma cotovelada no nariz, deixando-a sangrando, e então começou a estrangulá-la. A situação escalou rapidamente. Havia sangue por toda parte, inclusive em sua camisa. Numa tentativa de silenciá-la, Joran colocou sua camisa sobre o rosto e a boca dela. Ele só parou quando ela deixou de mostrar sinais de vida. Joran posteriormente descreveu o assassinato como impulsivo, culpando o álcool e as ações de Stephanie por sua perda de controle. Ele afirmou ter agido com medo de que ela o denunciasse à polícia, mas os investigadores suspeitavam de um motivo mais simples: roubo. Dinheiro e objetos de valor desapareceram da cena do crime, e acreditava-se que Joran pretendia roubar Stephanie antes que a situação se tornasse violenta. Diante das evidências e da perspectiva de uma longa pena no Peru, Joran tentou negociar com as autoridades. Ele ofereceu revelar o local dos restos mortais de Natalee Holloway, em troca de ser absolvido de todas as acusações no caso de Stephanie, mas os promotores recusaram sua oferta. O julgamento avançou rapidamente. As provas contra ele eram esmagadoras. Imagens de vigilância mostravam Joran entrando e saindo do quarto de hotel com Stephanie. O sangue dela foi encontrado em seu corpo e roupas, e seu DNA correspondia a vestígios encontrados na vítima e na arma do crime. Percebendo que não tinha defesa, Joran se declarou culpado por conselho de seu advogado, que o assegurou de que isso resultaria em uma pena reduzida de 15 anos. As tendências manipuladoras de Joran persistiram durante todo o seu encarceramento. Apesar de nunca ter sido acusado em relação ao desaparecimento de Natalee Holloway, ele continuou a ser uma figura de suspeita e intriga. Aguardando sentença no Peru, a vida de Joran tomou rumos inesperados. Ele iniciou um relacionamento com Lady Figueroa, uma contadora de 33 anos que visitava a prisão para vender doces e cigarros. O romance levou ao casamento, que inicialmente parecia trazer estabilidade a Joran. No entanto, essa estabilidade durou pouco. Em 2020, Joran deixou Lady por uma mulher mais jovem, Eva, com quem passou a se envolver no contrabando de substâncias ilegais para dentro da prisão. Quando as autoridades descobriram a operação, Joran recebeu mais tempo de prisão por tráfico de drogas. Inicialmente, as autoridades peruanas planejavam extraditar Joran para os Estados Unidos apenas após ele cumprir sua pena pelo assassinato de Stephanie Flores. Contudo, em maio de 2023, o governo peruano reverteu essa decisão, concordando em transferi-lo temporariamente para os Iquiqueleiros, para enfrentar acusações de extorsão e fraude eletrônica relacionadas ao caso de Natalee. A decisão foi influenciada por preocupações de que testemunhas-chave nos Equanaruara, muitas delas idosas, pudessem não sobreviver ao longo atraso necessário para o cumprimento total da pena peruana. A extradição foi vista como um avanço para a família Holloway, que havia passado quase 2 décadas buscando justiça por Natalee. Embora Joran não estivesse sendo julgado por assassinato nos Ihuaxinhua, as acusações contra ele representavam uma oportunidade crucial de responsabilizá-lo por pelo menos parte de suas ações. O embaixador do Peru nos Irraxi expressou esperança de que a extradição trouxesse encerramento não apenas à família Holloway, mas também aos entes queridos de Stephanie Flores. Joran se opôs à extradição e, por meio de seu advogado, tentou anulá-la, alegando que não havia sido devidamente notificado. Sua petição foi negada. No final de maio, Joran foi severamente espancado em uma prisão peruana. Apesar dos ferimentos no início de junho,
agentes do FBI chegaram ao Peru e usaram um avião para extraditá-lo para o Sequeçanilla. Em 8 de junho de 2023, Joran van der Sloot desembarcou nos Estados Unidos e foi levado para uma prisão em Birmingham, Alabama, perto da cidade natal de Natalee Holloway. Joran ficou insatisfeito com a sentença e passou a culpar seu advogado e a polícia, que supostamente o forçaram a confessar. No final, Joran foi considerado culpado e condenado a 28 anos de prisão. Ele também deverá pagar uma indenização à família da falecida Stephanie, no valor